A própria Constituição Federal define que a educação é um direito de todos, um dever do Estado e da família. É muito importante que as famílias tenham essa consciência do papel que elas têm com a educação dos seus filhos, mas elas têm o direito, nesse momento, de optar se vão levar seus filhos presencialmente ou se eles vão ficar apenas no remoto. Nós recomendamos altamente, recomendamos que haja o retorno no modelo presencial, no modelo híbrido, na verdade, parte presencial, parte remoto. Mas as famílias têm o direito de escolher se vão efetivamente levar seus filhos ou não. Citando a Constituição Federal e desenhando um cenário de desaceleração da pandemia em solo gaúcho, o governador Eduardo Leite anunciou nesta quarta-feira o calendário de retorno gradual das aulas presenciais na rede pública do estado. Iniciando no dia 20 de outubro com o ensino médio e técnico, o planejamento prevê que até 12 de novembro todos os níveis de ensino já estejam utilizando o modelo híbrido proposto pelo governo, que alia as aulas presenciais ao uso da plataforma Google Classroom. Em um primeiro momento, estudantes com dificuldades de aprendizagem ou com impedimentos para acessar a internet terão prioridades para ocupar as salas de aula, que deverão ter ocupação limite de 50% da capacidade total. Para que o retorno ocorra de forma mais segura possível, um planejamento foi criado pelas Secretarias Estaduais de Saúde e Educação. A decisão, ainda com protocolos alinhados, divide opiniões entre governos municipais, entidades e pais. No Direto ao Ponto desta quarta-feira, você vai entender como funciona o planejamento proposto pelo Estado e quais são os pontos que causam divergência com a FAMURS e com o CEPERS. Eu sou Brenda Fernandes, seja bem-vindo! Mais de um mês após anunciar o retorno da educação infantil às escolas gaúchas, o governo do estado deu mais um passo rumo à flexibilização no ensino. Até o dia 12 de novembro, todos os níveis de ensino já deverão ter retornado às escolas. O primeiro grupo são os estudantes do ensino médio e técnico, que poderão retornar a partir do dia 20 de outubro, seguido dos anos finais do ensino fundamental, a partir do dia 28 de outubro. E, por fim, os anos iniciais do ensino fundamental, em 12 de novembro. Para aderir ao retorno gradual, as regiões precisam estar em bandeira amarela ou laranja no distanciamento controlado. O retorno não é obrigatório, mas o aluno que precisar de acompanhamento presencial deverá entregar um termo de compromisso assinado pelo responsável. Já aos professores é obrigatório o retorno, com exceção daqueles que se enquadram nos grupos de riscos. Estes deverão apresentar atestado médico para permanecer apenas no regime de teletrabalho. Dentre os protocolos está a distância mínima entre professores, estudantes e servidores, que deverá ser de 1,5 m com a máscara e de 2 metros durante as refeições, que é o único período que será permitida a retirada do item de proteção. Os ambientes escolares devem passar por desinfecção a cada intervalo de aula. Para a compra de EPIs, equipamentos de desinfecção e contratação emergencial de professores e funcionários de apoio, o governo do estado disponibilizou um repasse de R$ 270 milhões. A logística do transporte escolar, escala de horário e do fluxo de entrada, saída, intervalos e até refeições ficará a cargo da direção da instituição. O planejamento apresentado prevê que, se o estudante apresentar sintomas gripais, deverá ser imediatamente encaminhado a uma sala de isolamento, onde o Centro de Operação Emergencial em Saúde, o COI, que será organizado no ambiente escolar, deverá encaminhá-lo para a avaliação. A identificação de contágio dentro da escola não impacta no fechamento de outras instituições no bairro, cidade ou região. Mesmo com o governo alegando que o plano de retomada é seguro, entidades se posicionaram contra os protocolos e ao calendário.
alegando que os alunos ficarão mais expostos ao coronavírus. O Sindicato dos Professores de Ensino Público do Rio Grande do Sul, o CEPERS, definiu as datas de retorno anunciadas por Leite como, abre aspas, calendário da morte, fecha aspas. A entidade alega que as escolas não estão preparadas para o retorno, pois não têm recursos, EPIs e professores, e que os espaços não podem ser polos de contaminação. Ironizando o termo de compromisso sugerido pelo governo aos pais, o CEPERS cobrou que o compromisso pela vida seja assinado pelo governador Eduardo Leite. Durante o anúncio do retorno hoje, o secretário de Educação Faisal Caram respondeu às críticas feitas pela entidade. O professor chegou na escola no dia 5, 6, 7, independente disso, e não recebeu seus materiais de EPI e não recebeu os materiais de higiene. O governo depositou, durante a semana passada, a 7ª parcela da autonomia financeira e a orientação foi: como os materiais estão para um grupo pequeno de servidores e professores para a retomada e a preparação do espaço físico para receber os alunos após o dia 20, que esses adquirissem os materiais de forma provisória de acordo com o número de servidores que tem na escola. Então, não existe uma alegação que nós não tínhamos recurso ou não tínhamos os materiais para não preparar o retorno. Isso ficou muito bem elaborado. Também desfavorável ao retorno das aulas presenciais, ainda em 2020, está a FAMURS. A posição é reforçada pela maioria dos municípios gaúchos, desde que a discussão sobre uma possível volta às escolas teve início no estado. Durante a videoconferência hoje, o secretário Faisal chegou a citar a entidade como aliada à discussão do planejamento. No entanto, o presidente da FAMURS, Maneco Hassen, afirmou que a FAMURS contribuiu apenas na discussão genérica dos protocolos, mas não compactua com o calendário de retorno divulgado. Assim, a entidade se mantém contrária ao retorno nestas datas. O calendário foi construído pelo governo do estado individualmente. Tá? Tu vai lembrar, inclusive, a FAMURS se manifestou contra por 2 oportunidades e continua com esta posição até que uma nova Assembleia tire posição diferente. A ampla maioria dos municípios é contra o retorno às aulas neste momento. O que nós ajudamos a construir, isto sim, foi os protocolos, né? O debate genérico sobre a volta às aulas. Tá? Mas o calendário de retorno às aulas é uma definição do governo do estado, sem a nossa concordância. E claro, o governo do estado tem total legitimidade e autonomia para isso, né? Outro ponto polêmico que o tema traz é o condicionamento que o governo do estado fez aos municípios gaúchos. Ou seja, para que uma reunião faça adesão de protocolos mais flexíveis, como nas áreas de cultura e entretenimento, o Piratini exige que essa mesma região já tenha reaberto suas escolas. A justificativa do governador Eduardo Leite é que o momento exige prioridades, e neste caso é impensável colocar lazer à frente da educação. Tem a ver com uma questão de priorização. Educação é absoluta prioridade. Não pode ser uma prioridade do governador, do prefeito ou de alguém individualmente. Tem que ser prioridade para todos, para toda a nossa sociedade. Como justificar que uma parte da população que não está no grupo de risco, são as crianças e jovens, não estão no grupo de risco, não se sinta seguro o município para que eles retornem a ter atividades presenciais com todos os controles, com todos os protocolos, com diminuição das turmas, com diminuição das jornadas, com planos de contingência estruturados, com toda uma estrutura pensada para esse retorno, não se retorne, e de outro lado, eventos, festas, atividades culturais, de entretenimento, retornem. Se o prefeito não se sente seguro para o retorno das aulas, há que se ter coerência e não se deve ter retorno, então, de outras atividades que coloquem grupos de risco em risco, como atividades de entretenimento. A imposição é rebatida pela FAMURS. Segundo o presidente, ela beira a chantagem.
Não, a gente não tem a nossa conversa com o governo, que sempre fluiu muito bem, vai continuar assim, né? Nós somos absolutamente contrários a essa imposição do governador, que é quase uma chantagem, né, de condicionar a volta de uma atividade a outra, ferindo, inclusive, o próprio argumento do próprio governador. Se tu vai te lembrar, quando se iniciou o debate da volta às aulas, é uma palavra que o governador citou muito, que é a autonomia, né, dos prefeitos e prefeitas em retornarem ou não às aulas nos seus municípios, conforme a sua realidade local. E ao condicionar o retorno de outras atividades à volta às aulas, o próprio governador fere essa autonomia, né, transferindo uma pressão das entidades que o governador deveria suportar, transferindo para os municípios. Maneco ainda destacou que o papel da entidade é de orientação e, dessa forma, irá respeitar aquelas cidades que quiserem aderir ao retorno presencial a partir do dia 20. Nós respeitamos muito, mas muito, né, a legitimidade e autonomia do governador, da mesma forma como respeitamos muito a autonomia e a legitimidade dos prefeitos e prefeitas que, porventura, entenderem que é o momento de liberação das aulas. E vários municípios já fizeram isso, né? Já estão com as aulas de educação infantil em andamento. Mas a larga maioria, a ampla maioria, é contra o retorno às aulas neste momento. Então, portanto, a posição da entidade é de orientar o não retorno às aulas neste momento ainda, tá? Mas respeitando sempre as posições contrárias. O episódio de hoje fica por aqui. O Direto ao Ponto segue acompanhando o cenário de retorno gradual às escolas. Notícias sobre o assunto você confere nas redes sociais e no site do Correio do Povo. A apresentação deste episódio foi de Brenda Fernandes e a edição de Ali Felencar. Até mais!